Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos falar algumas coisas hoje. Eu tava agora há pouco treinando um pouquinho do violão, né? Tô com o violão aqui. E lógico, não vou ficar maltratando o ouvido de vocês tocando violão, não. Mas eu tava aqui tocando alguns clássicos aí que muita gente gosta. Só pra deixar o violão de lado antes de fazer isso, eu tava treinando mais um pouquinho More Than Words, que é uma música que eu gosto. Eu não quero aprender as firulinhas, os dedilhados, então eu sempre fico praticando periodicamente algumas músicas que eu gosto pra não esquecer, né? More Than Words, né? Legal, né? E aí fico treinando algumas coisinhas que eu gosto bastante, mas por aí vai, né? Então tá bom, vou deixar o violão do lado aqui e vamos conversar sobre algumas coisas que, na verdade, eu recebi um áudio da minha amiga Vera. Vera, se você estiver ouvindo aí, obrigado por participar sempre, as vezes que você já participou aqui no podcast. A Vera também tem um canal que fala a respeito do mormonismo. E ela mandou um áudio para mim, né? A gente já conversou alguns tempos aí, marcando o podcast, tá? Os episódios que ela participou. E ela mandou um áudio para mim. E com a sua permissão, né, Vera? Vou comentar aqui, mas acho que não tem como deixar de passar isso. Eu falei sobre o meu chamado, né? Foi o podcast anterior, se eu não me engano, que a gente falou a respeito de chamado missionário. E que uma das coisas que me deixou muito descontente foi que quando eu recebi o meu chamado, ele já estava aberto, já sabiam para onde eu ia. E eu já falei que não é esse o problema. É que na minha época, pelo menos, eu não sei, porque eu ouvi pessoas comentando depois, na minha época não era assim, na minha época já entregavam aberto mesmo. Não, eu conheci pessoas que foram servir missão na época que eu estava prestes a servir, que quando chegavam os envelopes, tal, eles abriam, faziam uma atividade na casa para falar para os amigos e tal. Então eles abriam ali o chamado, com todo aquele suspense. Isso já é uma parte que todo jovem, ao meu ver, gosta. Pelo menos assim, quando tá indo pra missão, é aquela ansiedade por saber onde que vai. Poxa, que legal, tem gente que fica num cantinho, vou abrir sozinho aqui só pra ver. Então, eu só quero dizer, quando eu falo dessa experiência, que já me entregaram aberto o chamado, que tipo assim, até eles tiraram de mim. Poxa, tudo que eu queria era ser como qualquer outros jovens na época que estavam indo pra missão, que eu via que pegava o chamado, abria e tal. Aí a Vera me mandou um áudio. Obrigado, Vera, novamente, né, por participar sempre. Comenta bastante no YouTube, a Vera. E ela falou que ouviu esse podcast e falou que quando ela foi para a missão, fomos na mesma época, pelo que você falou, viu, Vera? Você falou que foi em 99, né? Se eu não me engano, acho que é isso que você falou. E eu fui em 98 para a missão, tá? E a Vera disse que quando ela foi saber o lugar que ela ia, foi por um telefonema, se eu não me engano é o bispo, o presidente da estaca, né, Vera? E que ligaram para você, algum deles, e falaram, você vai servir não sei aonde e tal, e falou o lugar. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu já fiquei triste, porque na época não deixaram eu ter esse gostinho aí na época, né? Hoje eu não, nossa, que eu nunca ligaria para isso, mas naquela época tiraram o gostinho de eu abrir meu próprio chamado, então eu tava reclamando disso. E a Vera, de repente, vem e fala que ficou sabendo por telefone. Eu falei, caramba, o que é pior, né? Receber o chamado aberto ou alguém te ligar e falar, né? E pra onde você vai servir. Então, eu fiquei pensando a respeito disso pra caramba. Eu falei, nossa, que é isso, né, cara? Mas é isso, né? A Vera estava falando um pouquinho, né, de abuso de autoridade na igreja. Isso aí tem bastante. É lógico, por exemplo, o meu presidente destaca por que ele fez isso. Um envelope endereçado para mim. Assim, o nome era o meu.
Então, o que ele deveria fazer? Entregar. Olha aqui, ó, seu envelope fechadinho aqui, porque está com o seu fucking nome. Mas não, o que ele fez? Ele abriu, deixa eu ver aqui, dane-se o gostinho que ele vai ter, se ele é um rapaz que estava ansioso, queria fazer como todos os outros, de fazer um suspensezinho, uma reunião familiar para abrir, dane-se, eu vou entregar. Para mim você pensou desse jeito, né? Agora eu falando para o presidente da Estaca da época, que eu sei que me ouve aqui, para mim você pensou desse jeito, tá se dane, tá? Vou abrir, entrega para ele, eu já vou chegar falando para onde ele vai, suspense o caramba, tá? Pra mim, você pensou assim, então por que você não fez diferente? Esse abuso de autoridade que fala na igreja é bem sério, é bem sério. Porque a gente pode agora ramificar o assunto para muitas outras coisas. Às vezes, o título que as pessoas têm dentro da corporação é o que eu sempre falo, se a pessoa já tem uma predisposição para ser um narcisista ou um manipulador e já é colocado em um grau de liderança dentro da corporação, é como colocar um abusador num pedestal e com um monte de emocional ali para dilacerar. Eu falo sempre isso. Aí ele faz o que ele quiser, entende? Irmã, não sei o que tem, tava vendo, tal, faz perguntas indiscretas. Eu tive um bispo que ele fazia perguntas totalmente indiscretas e fazia mesmo, sabe? Quais são os próximos projetos financeiros? Quanto você ganha? E não sei o que tem. Fazendo perguntas que parece que, sei lá, o que é? O meu pai? Não é meu pai, muito menos. O bispo é o pai da ala. Cada pai. Se realmente o bispo é considerado o pai da ala, não estou falando todos. Mas se realmente bispos são considerados o pai da ala, que era o apelido que se dava para os bispos na igreja, então acho que eu tive pais totalmente ruins, né? Porque alguns faziam fofoca, outros mentiam, outros não se... Eu lembro de uma porção de outros aí. Tá vendo? Aí tem uns caras desses que ficavam fazendo perguntas, querendo saber mais. Por quê? Ele acha que ele tá no patamar de saber tudo da sua vida e você tem que falar. É isso. E muitas das vezes também tinha que dar um basta. Eu não vou falar e pronto. Mas aí já viu, né? E é complicado porque isso aí vem até de um pouco acima, né? Uma vez, se eu não me engano, eu vi o presidente de um templo dando um verdadeiro esporro em alguém que estava lá oficiando. E a única frase que eu ouvi é ele falando assim: eu como presidente do templo eu tenho que te falar isso. E tava lá, e o oficiante, né, tava servindo lá, ajudando o voluntário no templo, com a cabeça baixa, ouvindo ele dar um esporro. Aí eu fiquei pensando, caramba, onde esses caras estão com a cabeça? Sobe a cabeça mesmo, e é isso. Tem uns que viram estrelinhas demais, tem uns que querem passar por cima dos outros demais, e tem sim. Então, quando comentam de abuso de autoridade dentro da corporação pelos cargos eclesiásticos que tem lá dentro, isso é pura verdade. E tem. Deixa eu sempre falar isso aqui, porque, nossa, quando as pessoas vêm falar sobre isso comigo, eu sei que tem muita gente boa, que serve de bom coração e que realmente se preocupa com as pessoas. Mas tem umas peças raras que eu vou falar pra vocês. Sempre tem gente perguntando pra mim, você não tem medo de falar isso? Eu nem falo o nome pra não dar problema, mas vividamente cada um que eu falo aqui, às vezes a experiência de cada um vem na minha cabeça, a imagem do rosto do cara. E vem mesmo. Eu fico imaginando também, né, as pessoas que às vezes eu comento uma história aqui, mesmo não falando nomes, eu fico imaginando isso. A pessoa que tá ouvindo o podcast lá atrás, porque a pessoa quer me ouvir, né? Então ela vai ouvir e sabe que eu tô falando dela. Aí eu fico imaginando, o que será que essa pessoa fica pensando, né? Mas eu só quero que você saiba, que você que ouve aqui o podcast, às vezes você já foi o personagem de uma história como um canalha, que eu já falei aqui de vários episódios de canalice aqui. Eu quero que você saiba, se você estiver ouvindo, a carapuça serviu. E é isso. Eu sempre convido, né? Se algum líder aqui que eu já tive, ou alguém quiser comentar no YouTube, por exemplo, pode comentar ali. Faça sua defesa, né, caso você queira, tá? Porque na verdade não é uma acusação, mas às vezes se você sentiu ali, então fica a liberdade ali, aí as pessoas vão ver.
Você, por exemplo, que eu sei que me ouve aqui, que foi o líder que deu conselho para uma mulher que eu ouvi, que ela estava com quadros de depressão. E você falou para ela, irmã, cante hinos em pensamento. Deu 2 semanas, ela estava no hospital. Lógico, você acha que cantar hinos em pensamento ia curar ela com um grau de depressão severo? Que você deveria falar para ela procurar um profissional. Eu sei que você me ouve aqui que deu esse conselho para ela. Vai nos comentários, dá a sua justificativa. Vamos ver. Aí as outras pessoas aqui que estão aqui nessa corrente do bem comigo vão comentar ali. Fala assim, ó, eu sou esse aí que falou, vai lá se você quiser. Tá, sou eu que dei esse conselho, sim, dê a sua justificativa, não sei o que você vai falar. É porque Deus me mandou falar, não sei o que tem, eu tinha um manto, sei lá o que você quer falar. Vamos ver a passada de pano, né, da vez. É complicado essas coisas, é complicado. Ai, meu pai do céu. É coisa pra caramba pra gente falar, viu? Cada vez que às vezes eu vou conversando com um, com outro, a gente vai vendo cada coisa. As pessoas têm pedido muito pra mim falar sobre templo, sobre genealogia. As pessoas têm falado pra mim falar sobre batismo sobre os mortos. As pessoas têm falado pra mim falar mais sobre o conselho disciplinar da igreja. Para falar um pouco mais dos bastidores da missão, como que é mesmo, por que às vezes eu falo que às vezes é tão difícil, né? As pessoas pedem direto para eu falar essas coisas. Como é que eram determinados momentos em alguns cargos ali que eu já estive na igreja. Por isso que temos muitos assuntos para trazer para cá. E é bastante mesmo. E é isso, né? Tem pessoas... agora o que eu vou falar é bem sério, tá? Tem pessoas que chegaram para mim já. Falaram assim, nossa, vocês querem esquecer a igreja, mas vocês falam muito da igreja. Se dirigiu para mim para falar isso. Vamos pensar junto comigo aqui. Tem que fazer um raciocínio muito, muito forte agora. Eu vou pedir você que está ouvindo o podcast agora, pensar junto comigo. Para um pouquinho se você estiver fazendo alguma coisa. Se você puder, estiver trabalhando tudo, fica tranquilo. Mas se você puder, eu queria que você agora realmente... Se você estava só ouvindo por ouvir, assim, opa, ele pediu para dar uma atenção agora bem mais forte. Preste atenção nessa parte, que eu acho que é muito importante e você já pode ter ouvido isso de alguém. Porque às vezes nós vamos falar as coisas que machucaram dentro da igreja para outras pessoas, ou às vezes você quer falar numa rede social, alguma coisa. Eu, no meu caso, venho aqui e falo algumas coisas que machucaram, que ficaram marcas de lá. Aí as pessoas falam assim, como que você quer esquecer a igreja se você só fala da igreja? Eu vou falar por mim, cada um responde da maneira que quiser. Se você quiser lá no YouTube comentar, você comenta sobre isso. Mas, para mim, é indiferente falar ou não da igreja. A marca já está aqui, as coisas que eu vivi estão vívidas na minha cabeça, não vai apagar por causa disso, só porque eu não vou falar. Então, eu utilizo a maneira de expressar o que eu acho da Corporação Mormon hoje, por tudo que eu vivenciei lá dentro, e isso não me afeta. Eu não vou deixar de pensar mais na Corporação Mormon ou pensar menos só porque eu estou falando aqui, eu vou deixar de falar algo. Então, para mim é indiferente. Às vezes, para algumas pessoas, me dá gatilho pra caramba. Lógico, eu fico com uma porrada de gatilhos aqui. Mas ao mesmo tempo que parece gatilho, para mim também faz... Às vezes faz muito bem. Porque às vezes são coisas que eu sei que alguém aí tá falando assim, caramba, o que ele falou, eu não sou um peixe fora d'água porque eu passei por coisas semelhantes. E para mim isso é ótimo. Porque as pessoas falaram já, para de falar da igreja mórmon para esquecer, mas espera aí. Ela me machucou em muitas coisas por 40 anos. Tive coisas boas, vivi momentos felizes, fiz amigos, minha família sempre esteve lá. Tudo bem, estou falando isso, mas os episódios que eu vejo que não eram corretos, que me machucaram sim, as marcas, as fofocas que eu já sofri, tralalá e trilili, muitas outras coisas, me dá o direito de falar. Eu não tenho que esquecer a Corporação Mormon. Eu tenho que saber que ela existe e que ela é dessa forma que hoje eu descobri que não me falaram lá. Isso não tem problema nenhum. É que as pessoas falam muito isso, mas como vai esquecer a Corporação Mormon tocando sempre no assunto da Corporação Mormon? Calma aí. É um momento de cada um. O meu momento eu não tenho importância nenhuma para mim falar a respeito da Corporação Mormon. E eu vou falar, vou continuar. E isso quer dizer, quer saber de uma coisa? Faz muito bem para mim.
Faz muito bem. E aí as pessoas falam assim, nossa, você tá fazendo podcast com mais frequência. Antigamente, né, tem gente que me acompanha, fazia um por semana, às vezes passava um mês. E eu tô falando todo dia. Por quê? Eu preciso, agora ouçam bem, eu preciso estar próximo de vocês que estão aí do outro lado. Quando eu falo que é uma corrente do bem, todo mundo aqui está entrelaçado num propósito. O propósito que eu falo é que cada um passou no mesmo. Nós passamos todos. A semelhança que temos é que passamos. Muitos que saíram da igreja, que estão aqui me ouvindo, passamos no mesmo lugar. Até quem está na igreja está me ouvindo. Passamos no mesmo lugar. Um período na mesma corporação. Então, isso nos une de tal forma a ponto que hoje nós conseguimos tornar a empatia verdadeira, o entendimento pelo outro verdadeiro. E então, quando eu venho e falo assim, estou fazendo mais episódios porque eu quero estar mais próximo de vocês, isso é verdade. É o puro sentimento do meu coração falando para vocês aqui. Eu quero estar mais próximo de vocês que está ouvindo aí. Você está ouvindo deitado, você está ouvindo no celular, está ouvindo no notebook, está ouvindo no carro, está ouvindo fazendo... O que uma pessoa falou uma vez? Que estava me ouvindo costurando? Acho que é isso, né? Eu li uns comentários aí. E seja de qual forma que você estiver me ouvindo, é isso que eu quero que você sinta. A proximidade que temos nesse projeto Mormon Uma Ova. Eu sempre penso assim, o projeto que começou com eu comecei a falar e falei assim, beleza, se ninguém ouvir, pelo menos, olha, eu falei e deixei gravadinho ali, pelo menos, se fosse só pra mim, ninguém ouviu até hoje. Mas depois que nós vi que foi um pouco mais longe do que eu esperava. Somos muito ouvidos, por exemplo, muito mais até do que no YouTube, nas plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, mas no YouTube, por exemplo, que é onde tem um lugar para comentar, eu sempre estou lá mais próximo acompanhando. Então, não importa onde você está, ouvindo pelas plataformas, pelo YouTube, aonde for, eu queria que você sentisse essa proximidade que eu estou buscando aqui. Vocês já ouviram falar de amigos verdadeiros que nunca se viram? Isso pode existir, não pode? Sei lá, mas estamos aqui. Eu quero ser seu amigo verdadeiro, de verdade. Você, meu amigo e minha amiga que ouve o podcast, que às vezes fala assim, pô, que legal. Ou às vezes não foi tão legal, esse episódio não foi tão legal, não. Tive que ouvir até 20 minutos ele falando umas coisas que não foram... Às vezes não é legal para você, mas saiba, eu me esforço para chegar aqui, contar algumas experiências que talvez vai reviver algumas coisas em você, para você ver, poxa, que legal, não estou sozinho nessa, posso pensar o mesmo que ele falou lá ou não. Vou comentar no YouTube, aí você vai e comenta ali, eu deixo o coraçãozinho. Meu tempo tá bem corrido ultimamente, mas eu tô deixando quase que sagrado um tempinho para vir fazer as gravações para vocês diárias. E eu quero fazer isso, de novo, para manter essa proximidade que nós temos. Ou que eu desejo ter sempre, tá? É isso. Aqui não é assim, inscritos do canal. Vocês nunca me ouvem falar isso, né? Por exemplo, no YouTube, né? Quem ouve pelo YouTube geralmente vai assistir canais. Se inscreva no canal, dê um like, comente, ative notificação. Eu nunca peço isso pra ninguém, compartilha. Eu acho que eu pedi uma vez só para compartilhar, que é um podcast genérico que eu fiz uma vez, para falar sobre a Corporação Mormon, como é a Corporação Mormon. Eu falei, isso aí é interessante. Se você quiser realmente passar e retratar sobre a Corporação Mormon para alguém, é um podcast interessante. Eu acho que foi uma vez que eu pedi isso, né? Mas aqui não é inscritos, tá? Do canal, ou players do Spotify, ouvintes, não tem nada a ver. Aqui não é um público com número. Você que está ouvindo aí do outro lado, meu amigo e minha amiga do podcast, é meu amigo e minha amiga. É isso, esse é o título verdadeiro. Não é inscrito, não é o número, tá? Obrigado por você estar aí. Às vezes eu nem consigo transmitir, mas eu quero que você sinta isso, tá? Então tá certo. Tô eu aqui com o meu violãozinho do lado que eu deixei aqui, né, no comecinho. Se você ouviu até agora, vamos ver quantos minutos? Quase 20 minutos. Se você ouviu até agora, você é um vencedor. Vou até fazer um pedacinho de Índios, Índios do Legião Urbana, aquele acústico da MTV. Como é que era a base? Peraí.
Muito legal, né? Fica aí também, vai que alguém ouve e tem o desejo de aprender a tocar um instrumento. Às vezes você já toca também, né? Então, que bacana. É isso aí, pessoal. Estamos unidos nessa. Tem muita coisa para trazer para cá ainda, muita coisa. Às vezes eu falo assim, nossa, acho que eu falei um pouquinho de tudo. Falei nada. Se você olhar, e não sei quantos episódios tem. Acredita que eu não conto quantos episódios tem no podcast? Sei lá, 100. Tem mais, né? Tem muito mais. Sei lá, 200, quantos episódios tem. Não falei nem o começo das coisas que a gente vai falar ainda. É muita coisa. Às vezes a pessoa fala uma palavra pra mim numa conversa, puxa, começa a reviver muita coisa. E são coisas que temos que falar, temos o direito de falar, principalmente quem levou uma rasteira da corporação por informações ou foi coagido, coerção, medo. Temos o direito de falar. Lembre sempre disso. Eu saí da igreja, preciso deixar ela quieta agora igual os outros falam, não preciso ficar falando dela. Peraí, se você sentir que tem que falar, desabafar, tirar, né, de você muita coisa, sei lá, que fale para um amigo, que deixe um comentário aqui, mas dê um jeito de expressar. Não guarde isso para você. Dentro da corporação, a gente guardou muita pulga atrás da orelha que a gente não dava atenção. Não é agora fora que a gente vai ficar guardando coisas pra gente dentro de nós. Não faça isso. Esse conselho eu dou direto para você, né? É um conselho direto. Não faça isso. Não guarde as coisas para você. Tá certo? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.